Estamos começando mais um podcast WSN e desta vez, pessoal, o nosso convidado é o Fábio Saciotto, que é diretor-geral do Sindipeças MG. E olha, nesse período de pandemia, né, nesse período aí de dias difíceis, a gente veio bater um papo aqui com o Fábio, exatamente para ele dar uma explicada para a gente como que eles estão fazendo para superar aí esses momentos aí complicados para a indústria automotiva. Fábio, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui participando desse podcast na TV do Carro, WSN, e prazer revê-lo também. Nós que já somos conhecidos de longa data aí, da época dos ralis aqui de Minas, a gente se encontrava muito na poeira, no mato, né? Exatamente. Nas trilhas. Então, pessoal, olha, vale lembrar que o Fábio, ele é, né, um piloto profissional e eu tive aí a felicidade de cobrir diversas competições de rally. E assim, e era até interessante, a gente estava falando aqui em off, que quase não tinha graça, porque o Fábio ganhava todas. Ele participava de uma equipe muito forte, que era a Marinelli Team, né? Do nosso amigo Giuseppe Marinelli. Tem muito tempo que eu não vejo o Giuseppe Marinelli, viu, Fábio? Se você que encontra com ele, né, temporariamente, você manda um abraço para o Marinelli, que a gente gosta muito dele. Sem dúvida, ele vai estar nos assistindo aí, vamos encaminhar para ele esse podcast, com toda essa audiência que a TV do Carro tem, é um sucesso. Então, pessoal, hoje a gente sabe que o Sindipeças, né, ele tem uma importância muito grande aí na indústria automotiva, né? E você que está nos assistindo, você que vende carros, né? Você que atua aí nesse segmento, eu acho interessante você conhecer um pouquinho mais sobre a Sindipeças. Eu queria que o Fábio começasse falando para a gente, né, um pouquinho sobre a Sindipeças, como funciona, quantos anos tem, Fábio, o Sindipeças, e fala para o pessoal um pouquinho aí a história, né, dessa entidade aí que agrega muito valor. Muito obrigado pela essa oportunidade em falar um pouco da nossa entidade. O Sindipeças, assim como as associações que existem, ela é um sindicato ou uma associação que representa as indústrias de autopeça. Ela foi fundada em 1953, são 67 anos de associativismo. Olha só. E foi fundada em São Paulo, onde é o berço da indústria automobilística aqui no Brasil. Sim. E onde começou as primeiras montadoras. E com isso começaram os primeiros fornecedores também de autopeças. Então hoje o nosso sindicato ele tem a sede em São Paulo e em cada estado que possui uma montadora ou também uma concentração de autopeças, indústrias de autopeças, também possui uma regional. Então hoje nós estamos aí em vários estados, entre eles Minas, temos também no Paraná, Santa Catarina, tem lá no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, no Nordeste temos na Bahia, e também agora estamos abrindo em Pernambuco, então é um sindicato bem atuante que representa aí as indústrias de autopeças na defesa de interesse, no desenvolvimento de políticas para o setor. Por exemplo, hoje a gente tinha o Inovar Auto, agora é o Rota 2030, então são várias demandas que nós temos. Então o sindicato não é mais só para negociar as questões trabalhistas, mas também para desenvolver e prever o futuro. E entregar benefícios para os associados. Eu queria te perguntar, em Minas, quantos associados atualmente vocês têm? Aqui em Minas nós temos 65 associados, indústrias de autopeças, dos quais representa aí mais de 60% do total de indústrias de autopeças aqui em Minas. Porque existem algumas indústrias de autopeças que não fabricam só a autopeça, né? Por exemplo, tem uma indústria de injeção plástica. Ela fabrica autopeça, mas também fabrica uma embalagem. Então, nem sempre a predominância da produção dela é autopeça. Então, ela não é considerada autopeça, mas fabrica também autopeça. Então, agora, hoje são em torno aí de 60 associados. Tá. E esses associados, você classifica em diversos níveis
você tem indústria que tem 100 funcionários, a indústria que tem milhares de funcionários. Como é que você classifica esses associados aqui do Sindpeças MG? Para nós são todos associados, né? Independente do tamanho, cada um tem sua demanda. Então, o que faz a importância de um sindicato é sua representatividade, é o quanto consegue abranger e o seu associado se sentir representado, né? Que é o mais importante, que antigamente se tinha uma obrigação de uma indústria ser filiada a um sindicato, mas hoje em dia não tem mais essa obrigação, essa necessidade. Então, se um associado participa de um sindicato, de uma associação, é porque ele vê benefício em estar associado. E, Fábio, e quais são os requisitos? Como faz para uma indústria se associar ao Sindpeças? É só nos procurar no nosso site, é sindpecas.org.br, lá tem todos os contatos das nossas regionais, de cada estado. Lá pode entrar em contato que nós vamos nos atendê-los. Tem que ser, obviamente, uma indústria, né? Então, no CNAE está registrado como indústria, no CNAE, que é o registro junto à Receita Federal, e com isso a gente dá todo o procedimento. E a partir do momento que a indústria ela se associa, os benefícios são grandes, né? Como você já falou alguns aí, né? E o que você poderia dizer em termos até de formação profissional, né? Porque o Sindpeças, vocês estão aqui na FIENG, né? E aqui vocês têm todo aquele cuidado de desenvolvimento profissional do empresário, né? Do industrial, né? Como é que o Sindpeças, como é que vocês atuam nisso? Nós estamos hoje aqui na FIENG, onde o Sindpeças, o escritório dele aqui em Minas, fica aqui nesse prédio, assim como de outros sindicatos. A FIENG, que é a Casa da Indústria, ela também é responsável da formação de mão de obra, através do SESI, SENAI, IEL, através do CIENG. Então, ela forma hoje, são mais de 200 escolas, milhares de alunos, onde forma uma mão de obra qualificada. Então, com isso, hoje aqui no Brasil, a gente vê muito assim, eu preciso contratar um mecânico, eu preciso contratar um reparador de autopeça. E hoje não tem uma dificuldade como em outros países, ou até outros estados, né? E isso é graças à formação e à prioridade que o SESI e o SENAI dão ao nosso setor automotivo. Então, a gente faz questão de estar presente aqui na FIENG, na Casa da Indústria, como Sindpeças, onde tem a participação de várias indústrias, de vários setores. E qual que é a relação Sindpeças com o mercado de automóveis, 0 quilômetros, seminovos e autopeças aqui em Minas? Como é que vocês tratam esse mercado? Como a gente falou, o Sindpeças possui associados desde pequenas empresas como grandes indústrias, né, de autopeças. Hoje não é só mais indústria também, mas, por exemplo, a gente tem hoje empresas de software que faz software só para veículos, para carros. Então é uma autopeça virtual, né? Então estão se associando ao Sindpeças, o mundo está mudando, então é muito bom assim, a gente está tendo essa oportunidade de apresentar o nosso sindicato aí, convidá-los a acessar nossa página, a conhecer os nossos benefícios. Aqui em Minas, como eu disse, a gente participa aí de várias ações, o Sindpeças, integrado com a FIENG, ou também diretamente, ações específicas do setor. Então, são muitos benefícios que a gente vai poder detalhar pessoalmente aí com cada um interessado. Entendi. Hoje você vê que os carros, né, eles estão assim, cada dia mais sofisticados, né? E com isso o industrial, né, a indústria, ela acaba tendo que fazer também altos investimentos para acompanhar a demanda e a exigência do mercado, né? Hoje, os seus associados em Minas,
Você acha que os caras, eles conseguem acompanhar a velocidade dessa evolução dos carros? Como que é essa preparação por parte dos industriais? Os nossos associados hoje, basicamente em torno de 60% do faturamento direto para montadoras. Mas também tem 20% para o mercado de reposição, que são a venda direta para esses atacadistas de autopeças, né? Sim. Como também tem também em torno de outros 20%, que é a venda intersetorial, que é uma autopeça vendendo para outra autopeça, né? Então, com isso, o mercado ele atinge tanto a venda direto da autopeça para a montadora, que a gente chama aí as autopeças originais, como também as autopeças destinadas ao mercado de reposição. Às vezes é um carro que já saiu de linha, que não se acha mais autopeça, né? Hoje essas indústrias, elas vendem peça também para as concessionárias? Ou ela tem que fornecer para a montadora vender para o concessionário? Como é que funciona a venda de indústria para, talvez, como você falou, o mercado paralelo? Tem as duas modalidades. Existem, por exemplo, autopeças que é uma lataria, uma porta, por exemplo. O ferramental que se faz aqui a porta é propriedade da montadora. Então, a indústria de autopeça que fabrica aquela porta, ela não pode vender para outro que não seja a montadora. Mas se a montadora autoriza, por exemplo, vender direto para a concessionária dela, então você pode vender também direto para uma concessionária. Mas agora tem também indústrias de autopeças que investem, seja numa linha de produção, num ferramental, num molde, para produzir uma autopeça. Daí ela vende aquela direto para a loja ou para o atacadista. Sem necessariamente passar pelo crivo da montadora, né? Isso mesmo. Então, hoje, essas autopeças que vendem direto no mercado de reposição, aí, em torno de 20% do nosso faturamento é direto para os atacadistas ou direto para as lojas, né? E você me perguntou também sobre a questão dos investimentos e conseguir acompanhar essa mudança, né? Então, isso hoje, o grande benefício de você estar associado a um sindicato como o nosso é conseguir poder acompanhar. Então lá nós temos os grupos por exemplo, de mercado, de reposição, os grupos que já prevê as demandas, tem o grupo onde calcula, por exemplo, a frota circulante, qual veículo mais está demandando mais manutenção ou menos. Onde nós temos um outro grupo bem interessante, que é o grupo de eficiência energética, onde ali nós estamos discutindo, por exemplo, já a fase 2 do Rota 2030, que é a questão o quanto que o carro ele vai ter de necessidade de ser o consumo, quanto vai precisar reduzir, a questão de emissões. Então, hoje a montadora tem os seus requisitos, as indústrias de autopeça têm os seus e tem o governo que é o fiel da balança, normalmente o Poder Executivo, através do Ministério da Economia, fiel da balança, e onde chega num equilíbrio e um acordo entre as partes. Então, você falou aí do Rota 2030, né? Então, ele foi criado em 2018, se eu não me engano. E fala um pouquinho sobre o Rota 2030. Qual que é o objetivo principal, né? Exatamente para impactar direto aí nos automóveis, né? Hoje o Rota 2030 é uma evolução do Inovar Alto, né? Um programa que teve anteriormente, onde ele consiste em definir alguns benefícios para aquelas montadoras que atingem certos níveis de eficiência de consumo e de poluição. Então, por exemplo, se uma montadora, na média daqueles veículos produzidos por ela e vendidos, comercializados, atinge certos benefícios, ela tem um benefício de IPI, benefício fiscal. E com isso ela pode também reinvestir parte do imposto a pagar, reinvestir em pesquisa e desenvolvimento. Olha só. Então é um ciclo virtuoso
no qual quanto mais eficiente você for, mais benefício você tem, mais você vai investir em veículos mais eficientes, mais econômicos e isso acaba trazendo mais benefício aí a toda a população brasileira que tanto ama e adora carros. Então, Fábio, e esse outro projeto que é o Brasil Auto Parts? Fala um pouquinho dele aí, né, que é bem encabeçado por Sindipeças, né? O Brasil Auto Parts é uma campanha, um projeto do Sindipeças com o apoio da Apex, que é a agência de fomento à exportação, no qual ele ajuda e incentiva as empresas, as indústrias de autopeças a exportarem. Então ela ajuda, subsidia participação em feiras no exterior, em treinamentos, em cursos para exportação, porque por mais que a gente ache que é fácil, mas fazer uma exportação envolve uma complexidade no sentido de fatura, certificado de origem, cadastro de radar na Receita Federal. Então, e as indústrias autopeças têm que aproveitar o momento. Hoje, com essa pandemia, teve a questão de uma desvalorização cambial, o Brasil ficou mais eficiente, ou seja, a autopeça em real, ela continuou o mesmo preço, mas em dólar ela caiu o preço. Então, ou seja, lá fora você consegue hoje exportar uma roda, uma peça de motor. Então, o Brasil hoje está retomando as exportações. Perfeito. Agora, você falou em pandemia, a gente podia deixar de tocar nesse assunto, né? Que esse foi um período aí muito crítico para todos, né? Não só para a indústria, como para o comércio. Aqui em Minas, como no Brasil todo, teve aí as restrições, né? Como a gente ainda está em plena pandemia, ainda não acabou, né? Então, a gente sabe de todos os cuidados que todo mundo teve de tomar, mas eu queria saber de você, como é que está sendo esse período de pandemia para as indústrias? Bom, eu atuo diretamente aí no setor de vendas de automóveis e eu consegui perceber que logo aí no primeiro mês, né, que foi ali em meados de março, não foi nada fácil para o mercado, uma vez que o prefeito ele suspendeu os alvarás, né? Então o cara tinha um estoque dentro da loja, mas ele não podia abrir a loja. Então assim, a gente viu que aquele momento ali foi um momento muito delicado e em compensação eu vi também alguns empresários se reinventando. Como é que está isso na indústria, né? Que a gente sabe que a indústria, normalmente você tem ali diversos funcionários que você tem que ter um cuidado muito maior, né? Como é que foi a atuação do Sindipeças em relação à pandemia aí nas indústrias? Realmente essa pandemia foi um aprendizado para todos, né? A indústria de autopeças sofreu bastante, assim como toda a sociedade. Nós, junto com o apoio aqui da FIENG, conseguimos que a indústria fosse reconhecida como atividade essencial. Então, gostaria até de parabenizar o presidente aqui da FIENG, que teve uma atuação junto ao governador Zema também espetacular, no qual a gente conseguiu, com esse reconhecimento de atividade essencial, conseguiu manter as atividades, porque a gente viu que vários empreendimentos ficavam à mercê de uma decisão de prefeitos aí no estado inteiro. Então tinha municípios que estavam abertos, que permitia, outros fechados. Então da população de um município que estava fechado ia comprar lá naquele que estava aberto. Então virou desorganizou todo o sistema. Mas para a indústria autopeça a gente conseguiu ficar aberto, mas não tinha para quem vender, porque as montadoras também não conseguiam produzir, porque as concessionárias nas grandes metrópoles estavam fechadas. Então com isso reduziu a demanda e acabou que nós ficamos parados aí de meados de março até meados de maio, 100%, todas as montadoras no Brasil, todas fechadas, somente o pessoal de manutenção lá mantendo aberto. Então foi um impacto realmente grave, que, vamos dizer, afetou muito o caixa, alguns empregos, mas o que a gente está vendo é que agora está retomando
não chegou nos níveis que eram, mas já os nossos associados aí, toda a redução que eles foram obrigados a fazer, já recontrataram, deram prioridades àqueles colaboradores que tinham sido dispensados. Então, a gente vê que principalmente a nossa montadora aqui, que está instalada aqui em Minas, ela conseguiu se diferenciar no mercado aí. Hoje ela aumentou, já está com quase 25% do market share. Antes era 18, 19, antes da pandemia, ou seja, ela teve uma reação muito rápida. Então essa reação é graças também à indústria de autopeça, que conseguiu reagir rapidamente. Essa indústria que muitos acham que o empresário vamos dizer, explorador ou quer só o lucro, e pelo contrário, né? O empresário hoje corre vários riscos, o risco de empreender, mas se não fosse a indústria ia faltar alimento, ia faltar a autopeça na manutenção da ambulância. Então está de parabéns aí todos os empresários de Minas. Então, você, nos meses, né, que aconteceu, né, o fechamento, né, geral, quando começaram a abrir em diversas praças, a gente percebeu que o veículo zero ele começou a faltar na concessionária, como está até hoje, né? Hoje você tem dificuldade de encontrar talvez aquele carro que você gostaria de comprar e você acaba tendo que entrar numa fila de espera. Agora há pouco, eu estava numa concessionária de um amigo, ele falou, olha, aqui eu estou recebendo pedidos já para entrega de carro com 45 dias no mínimo, né? E você acha que, pelo fato da indústria também tiveram que dar uma freada, principalmente em São Paulo, você acha que a função da falta de carros, da falta de produção ainda, das montadoras, se devem mais pelo fato de o fabricante, a indústria de autopeças não está talvez conseguindo atender a demanda? Como é que você atribui essa falta de veículos 0 km hoje no mercado? Eu vejo que são dois motivos. Um é a questão da demanda reprimida, né? Que nós ficamos aí, todos nós, a população, a sociedade, os compradores de carro ficaram em casa, não podiam comprar, não podiam, né? E isso reprimiu durante meses aí essa demanda. Então, a hora que volta acima do que a normalidade, né? Sim. Então, está tendo realmente. E por outro lado também, foi muito difícil para a gente parar as empresas, porque você tinha todo, por exemplo, importação vindo, autopeças hoje tem em torno aí de 15, 20% das autopeças hoje são importadas. Por exemplo, a central multimídia. Então você não consegue parar o navio que está vindo, se você deixar no porto a armazenagem é absurda. Então foi muito difícil parar. E a retomada também é difícil, né? Então, mas hoje a retomada foi realizada, está a plena produção. Hoje a gente tem alguns pontos ainda de gargalos, por exemplo, às vezes embalagem, ou às vezes transporte, ou alguma matéria-prima específica, mas está sendo resolvido, não é falta de capacidade de produção. Nós já chegamos, acho que muitos lembram aí, em 2013, a produzir mais de 3 milhões e meio de veículos. Hoje nós estamos aí, vamos lutar para chegar nos 2 milhões, então a capacidade a gente consegue ainda produzir mais de 30%, 40% do que é hoje. Então são casos pontuais aí que às vezes afetam um ou outro modelo, mas como eu disse, aqui em Minas a nossa montadora aqui foi a que reagiu mais rápido. E logo no início do fechamento, né, igual você falou, vocês conseguiram manter a indústria funcionando, né? Mas, obviamente, a participação de mercado, o faturamento foi muito impactado, né? Quanto por cento você acha que impactou no primeiro momento, até pelo fato do mercado em si estar fechado e a indústria produzindo, mas não tendo para quem vender?
É que a gente até comparou os dados da CEMIG de consumo, e a gente viu que o setor automotivo foi o que mais caiu o consumo, porque nós ficamos fechados. Sim. Né? Metade de março, mês de abril inteiro, metade de maio. Então eu te digo que o impacto foi aí 90% do faturamento. Teve algumas que ainda continuaram produzindo, às vezes ou para exportação ou até mesmo para a manutenção de veículos aí essenciais, como eu disse, caminhão, ou até mesmo aí, ambulâncias e para transportes de cargas. Então teve um faturamento mínimo, mas foi muito pouco, então o impacto foi muito grande. E nos últimos 2 meses, você acha que qual foi a recuperação nos últimos 2 meses em termos de, até de faturamento mesmo, de percentual? Hoje já está em torno de 80%. 80%? Né? Hoje a gente pode reagir mais rápido, mas como eu disse, ainda tem alguns gargalos, seja de matéria-prima ou de transporte, mas que em breve vai ter resolvido, não é nada crítico não. A gente observou que de julho, agosto e setembro, as lojas de veículos seminovos, elas bateram recorde de vendas. Hoje também as lojas de veículos seminovos, eles estão com falta de carro para vender. Tanto é que hoje a maior parte dos anunciantes da TV do carro, eles oferecem o carro, mas eles também fazem a publicidade que eles estão comprando o carro do consumidor. Então você vê que 2 extremos, né? A pandemia chegou, as pessoas todas ficaram apavoradas, não sabiam o que ia acontecer. Na verdade, as pessoas não sabiam se ia ficar vivas, né? Se a gente ia sobreviver a essa pandemia, a esse vírus, né? E aí, de repente, hoje o que eu vejo é exatamente o que você falou aí há pouco tempo, que a experiência da pandemia, né? Vocês tiram muito proveito de uma situação que ela levou todo mundo aí a um nível muito alto, né? Até de preocupação, e as pessoas, a gente vê que começaram a se reinventar. Na indústria, eu creio que foi a mesma coisa, né? Todo mundo aproveitou essa pandemia para ver os ajustes, os acertos. Eu lembro que, conversando com um empresário aqui de Belo Horizonte, ele falou o seguinte, poxa, eu não posso nem falar isso, mas a pandemia para mim foi ótimo. Eu falei, mas como assim a pandemia foi ótima? Ele falou assim, olha, eu comecei a reavaliar a minha empresa, eu não cuidava dos meus negócios porque eu não tinha tempo. Com a pandemia eu fui obrigado a ficar na minha empresa e comecei a tomar conta da empresa em diversos setores. E ele ajustou e está crescendo, e ele percebeu que ele conseguiu economizar em custos e aumentar a produtividade e melhor lucro, né? Então, eu creio que na indústria, os empresários passaram por isso também, né? Sim. Dessa reflexão. E você tem você tem notícia de algum empresário que te argumentou dessa forma? A gente tem, eu acho que bom, primeiro essa questão da venda dos seminovos é muito boa notícia. Acho que o importante é o mercado circular, porque quanto mais seminovos vende o novo também. Sim. E é mais autopeça. Então isso é muito boa notícia. E isso demonstra que está à volta da confiança na economia, no futuro, né? Porque hoje o carro ele é muito sensível se o consumidor, comprador, potencial comprador está confiante no futuro, ele às vezes vai dar o carro dele mais antigo como entrada, financia o saldo. Sim. Mas se você está preocupado às vezes com o futuro, com o seu emprego, você acaba não fazendo isso, adia, né? Então é por isso que quando volta a confiança, volta essa demanda alta, né? A gente percebeu também que o consumidor, até com esse momento de pandemia, o cara ficou mais reservado. Então ele não quer mais um transporte coletivo, ele não quer andar de metrô, ele não quer andar de táxi, ele quer aquele ambiente dele, né? De proteção mesmo. Então, com isso a gente viu que o comportamento do comprador está mudando. E com isso é uma cadeia, né? Que melhora
para a concessionária, para a agência multimarcas e para as indústrias, né? Montadora nem se fala, que hoje, pelo que a gente está vendo, o que eles produzem, eles faturam, eles entregam. Agora, eu quero até uma curiosidade minha. A gente vê hoje nas concessionárias que os caras, eles têm um sistema de compra dos carros, onde eles já fazem quase que aquela venda casada. Ele vende o carro para ele comprar na fábrica. E a fábrica, ela produz o carro que foi vendido. E como que é isso no setor de autopeças? Também existe isso? Na medida que a fábrica vai aumentando, ela vai comprando, ou ela já tem uma programação de fabricação de peças? Como é que funciona isso, Fábio? Eu quero aproveitar que você é o presidente aqui, você tem essa informação. Eu acho que essa curiosidade minha é de várias pessoas. Como é que funciona isso? Legal, não, é bom saber. Hoje aqui vários têm amigos que trabalham na montadora aqui, né, aqui em Minas, então a gente sempre ouve falar o Just in Time, o Kanban, né? Então o que é? Hoje a montadora que recebe o pedido da concessionária, ela aumenta ou diminui aquela programação que ela já tem prevista com o seu fornecedor. Então, por exemplo, a gente já tem uma previsão para os próximos meses, semanas. Então, ela está vendendo mais o veículo com aquele tipo de opcional. Então, a cada semana ela vai fazendo o ajuste, vai aumentando ou vai diminuindo, e com isso o fornecedor também tem todo um sistema de gestão para flexibilizar essas entregas. Então, hoje o Just in Time, o que é? Por exemplo, o fornecedor que faz a venda de assentos, o estofamento do carro, cada modelo tem uma cor, um tipo, tem aquele com couro, tem aquele em vermelho, o azul. Então, a montadora manda a programação para esse fornecedor dos bancos e ele tem 6 horas para entregar. Então, ele já entrega na sequência que vai ser produzido. Então, ele já sabe, por exemplo, vai produzir aquela versão de couro, depois aquela versão com estofamento em curvinha, que eles chamam de couro ecológico, né? Ou depois na versão do estofamento normal, daí volta de couro. Então, e 6 horas antes já tem a programação. Por isso que a gente tem vários fornecedores lá em Betim, em torno da montadora, que é para ficar perto e a logística ser mais rápida. A Fiat foi uma das primeiras a implantar, né, esse sistema Just in Time, né? Que era exatamente para dar essa flexibilidade na entrega e atender o consumidor o mais rápido possível. Certo, exato. Agora, nesse período de pandemia, vocês chegaram a fazer treinamento de protocolo com as indústrias? Eu vejo aqui que vocês têm até aqui, né, um respirador, né? Tá aqui, ó, bem do lado. Vou até puxar ele aqui, ó, para vocês verem. Olha, vocês verem que pode. Olha, vamos colocar ele no meio de nós dois. Isso. Embora nós não estamos precisando muito, não, mas a gente está. Mas é bom. Né, vamos deixar aqui para vocês verem que a Sindpeça, ela tem todo esse cuidado. A gente está aqui batendo esse papo, a gente está aqui mantendo aqui o nosso afastamento, né? A gente está sem máscara até exatamente para ficar mais fácil para a gente comunicar aí com quem está nos assistindo, para vocês entenderem melhor esse papo. Mas a gente percebe aqui que eles têm todo um cuidado, todo um protocolo, né? De segurança, parece que tudo aí bem orientado pela OMS, né, que é muito importante. Hoje, as indústrias também estão seguindo à risca o protocolo de segurança. Sem dúvida, acho que vamos dizer, a principal atividade é a segurança dos seus funcionários e colaboradores, assim como a indústria, as lojas, concessionárias, comércio, realmente dá como uma prioridade básica a segurança. Então, toda a indústria teve um protocolo, até já várias receberam fiscalização também da pessoal da Delegacia do Trabalho, né, fiscais do trabalho, onde para comprovar realmente essa segurança. E
não só na fornecimento de máscara, álcool gel, mas também foi muito interessante essa questão da pandemia que viu a importância das indústrias estarem envolvidas com a sociedade. Então, não podia uma empresa, uma indústria autopeça ficar fechada enquanto a gente via falta de alguns equipamentos. Então, o caso desse respirador, que é um orgulho aí da indústria mineira, ele foi desenvolvido aqui em Minas porque a gente viu que vários hospitais estavam tendo respiradores antigos e que estavam quebrados, encostados. Então se teve no Senai, através aqui da FIENG, do Senai, começou a se fazer manutenção de respiradores. Então começou a vir respirador do Brasil inteiro. Foi até aí a Força Aérea transportando, a Polícia Militar escoltava até o Senai, começou a fazer as manutenções, depois a própria montadora aqui também começou a fazer. Então a gente uniu forças aí e vimos que a gente tem autopeças às vezes bem mais complexas que um respirador. A gente falou, por que não tentar desenvolver um? E foi uma ação belíssima, né? Então, Quantos respiradores vocês forneceram aí? Já foram mais de... a FIENG mesmo já participou aí de mais de 1.600 respiradores, mas a indústria que está fabricando aqui, que é uma filial da Tacom, chama Inspirar. Então a Tacom, que é uma associada nossa aqui do CIENG, aqui de uma indústria que muito orgulho nosso aqui de Minas, ela já fabricou mais de 9.000 respiradores. E esse foi interessante que daí o Senai começou a olhar os projetos, havia projeto lá dos Estados Unidos, da Europa, e o mais simples e mais fácil foi esse da Tacom. Então a gente encampou aí a Tacom, ajudamos eles, a própria a indústria autopeça fabricando nas impressoras 3D aí o protótipo, a FIENG junto já antecipou um pedido de compra para eles terem esse capital de giro. Então foi, uma união de forças aí que acabou resultando aí na doação de mais de 1.600 respiradores aí, não só para Minas, mas para o Brasil inteiro. Então, pessoal, olha só que iniciativa belíssima, né? E você vê que a indústria, ela fez a diferença, né? Você vê que hoje, enquanto o mundo aí está sofrendo aí com essa pandemia, a gente conseguiu aqui em Minas, né, Belo Horizonte, em todo o estado de Minas, conseguir uma solução caseira, né? E atendendo aí a demanda aí de muitos hospitais, né, de pessoas que estão necessitando. Sem dúvida, eu tenho orgulho assim, apesar de eu ter vindo de São Paulo há 22 anos, mas eu já me considero mineiro, coração mineiro, tenho 2 filhas mineiras, então orgulho de ver aqui esse produto da indústria mineira que desenvolveu aí, é um respirador que não tem nenhuma peça hospitalar, ou seja, ele não sofre aí uma demanda se a gente tiver uma outra pandemia que Deus nos ouça, né? Mas ele não tem restrição, não tem nenhuma peça hospitalar. Então é todo produzido aí com um projeto inovador. Vou até ligar ele aqui para vocês verem ele funcionando. Então hoje já está aí salvando vidas em todo o estado de Minas aqui, esse produto da Inspirar. E as autopeças participaram na doação, seja financeira como tecnológica aí para o desenvolvimento dele. Olha, perfeito. E a ideia, a princípio, é entregar no Brasil todo, né? Sim. Vocês, onde tem a demanda, vocês estão aí fazendo essa contribuição. Olha, Fábio, é um projeto lindíssimo, né? A gente tem que parabenizá-los por isso, né? E a gente fica até contente, porque é a nossa indústria, né? A indústria mineira aí dando essa parcela de contribuição nesse momento aí tão delicado, né? Mais uma vez aí, olha, parabéns. Eu confesso que é a primeira vez que eu estou vendo um respirador aqui assim pertinho. Espero que seja a última. Nós não vamos precisar. Sim, sem dúvida. É isso. Então... Mas, ô Fábio, me fala, você acha que
você consegue imaginar aí quando o mercado voltará ao normal? Você acha que ainda demora alguns meses? O que você, como presidente do Sindipes, como é que você vê aí a retomada desse mercado? Eu vou até desligar aqui, senão, como ele não está ligado no oxigênio, ele fica pitando. Eu vou desligar aqui, mas muito interessante. Bom, a gente fala assim, a retomada, a primeira pandemia seria só 3 meses, né? Sim. 2 meses, 3 meses, e hoje a gente vê, já passou aí tantos meses, 6 meses já, né? E eu também acho assim que não vai voltar assim tão rápido como a gente acha. Chegou a vacina em dezembro, janeiro já retoma. Então, eu acho que a vacinação vai ter prioridade, os profissionais de saúde, o grupo de risco, né? Então, eu imagino assim que deve demorar aí uns 6 meses. Então, acho que essa nossa situação de precaução que a gente precisa estar tomando vai continuar ainda até metade do ano que vem, mas eu vejo que assim a gente não pode também ficar esperando, né? Então, tomando as devidas precauções, cuidados, a gente tem que ir retomando a vida normal aí, principalmente as escolas, né? As atividades aí. Hoje a gente vê aqui em Minas, eu fiquei surpreso aí na imprensa, eu vi que foi desenvolvido aqui em Minas um produto o nióbio, que é basicamente um produto mineiro, e eles desenvolveram um óxido, uma fórmula que, dissolvida na água, protege a superfície por 24 horas. Olha só. Então você vê isso hoje para ser utilizado em hospitais. Então assim, a indústria está se reinventando, sim. E a gente vai se adaptando. Então acho que a retomada aí vai ser lenta, não vai ser rápida como a gente esperava, mas o importante é que seja com toda a segurança necessária. Olha, Fábio, para nós aqui da WSN, do nosso podcast, né, e da TV do Carro, olha, foi uma satisfação muito grande estar falando com você, a gente contar um pouco da história aí do Sindipeças. E olha, e fica aqui, né, fica aberto os nossos canais para vocês, para a gente estar comunicando aí tudo que vocês fazem, né? Qual que é o trabalho do Sindipeças, uma vez que a gente tem um contato direto aí com essa turma dos carros aí, entendeu? Eu creio que muita gente aí gostou de ouvir aí esse depoimento seu, né? Conhecer um pouquinho mais. E vamos falar outras vezes. Eu gostaria de poder ter a honra aí de estar trocando ideia com você, a gente conversando mais, né? Até pela grata surpresa de ser o Fábio, né? O piloto que a gente acompanhou durante muito tempo, né? E fica aí para vocês, se vocês quiserem conhecer mais, aí vocês entram aí no site que é o sindipeças.org.br. Dê aí sua saudação aí para o pessoal que está vendo, né? Muito bom, eu agradeço a oportunidade, eu sou fã de automobilismo, o carro está no meu sangue desde pequeno. Então, trabalho em indústria automotiva, sou piloto de rally, e a gente vai aí, mas eu acho que o carro está passando por uma revolução, né? A gente via aí, eu tenho vários amigos, depoimentos aí de que venderam o carro para andar de Uber, mas agora, ou de aplicativos, e agora voltaram até o carro e estão super satisfeitos. Então, o carro, assim, num breve, curto tempo aí vai estar entrando aí os híbridos, os elétricos. Então a gente tem aí os grupos de trabalho de já desenvolver todas as estradas eletrificadas, né, com posto de abastecimento. Olha só. Então aí liderado pelo governo de Minas aqui, junto com o governo federal, já tem um projeto bem interessante. Olha. Então vamos mantendo contato aí, a gente vai passando as novas tecnologias que estão chegando. Olha, eu acho que até para a audiência da WSN TV do carro, eu acho que vai ser um conteúdo bem legal, da gente estar acompanhando essa evolução, porque o carro, ele é uma paixão mundial, né? Hoje todo mundo gosta do veículo, né? Então, assim, é um assunto que a gente gosta de falar. E olha, sem dúvida. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço e vamos cada vez mais tá aumentando essa audiência aí da WSN TV do Carro. Legal.
Espero vocês aí no próximo